Antes de começar essas narrativas bíblicas, esse ensinamento de hoje, de forma simples e eficaz, lembremos que Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela é como a chuva que não volta para o céu sem antes regar a terra. Então, sempre quando se falar de escritura sagrada, porque o Evangelho, a Bíblia é escritura sagrada, ou seja, a palavra de Deus, ela tem um funcionamento, ela tem um poder. Então, às vezes, você está ali no meio de um debate e tal, mas você está lançando a palavra. E essa palavra tem eficácia, tá? Você pode não ver esse funcionamento ocorrendo no momento exato, mas, de alguma forma, o espírito do homem, que é o sopro de Deus, aquilo que Deus soprou, ele percebe essas palavras, tá? No mundo espiritual, nós não sabemos como se funciona isso, mas nós sabemos que Deus é capaz de falar com o homem por meio de sua palavra, porque como que funciona esse método de falar? Cada pessoa tem sua questão pessoal, tem suas depressões, tem seus problemas, e às vezes a pessoa está tão surtada com esses problemas, sem solução, nada, e aí vem aquela palavra que é como se o próprio Deus estivesse falando com você, e na verdade é. E essa palavra, quando você recebe ela, ela transforma você. Então, quando fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, é que Deus tem uma maneira de falar com o homem sem precisar dele usar a voz dele. Ele fala dentro de você. Deus é espírito. Ele fala dentro do teu espírito com o seu ser pessoal, tá? Muita gente não vai fazer a mínima ideia do que isso seja, tá? Muita gente despreza a voz de Deus. O coração contrito não desprezará, ó Deus. O que é um coração contrito? É aquela pessoa que entende que necessita de Deus. Ela entende que chega um momento da vida dela que ela precisa, tá? E não importa se ela é ateu, se ela é incrédulo, se ela é um... Eu acho que pessoas que debocham da fé, pessoas que fazem isso com coração amargurado, também pode receber de Deus ou não, tá? Porque algumas coisas bloqueiam o homem, atrapalham o homem. A hipocrisia é uma delas. Eu acho que pior do que o cara que debocha é o hipócrita, porque o hipócrita, ele sabe que ele deve fazer o certo, mas ele vive uma mentira e acha que está tudo bem, tá? Então, vamos para as declarações. Onde você encontra na Bíblia que Jesus é Deus? Quando a gente fala isso, tem que sempre ressaltar que Jesus não é Deus Pai, né? Mas nele habita corporalmente toda a divindade, né? Toda a essência. Os discípulos, ele disse, vimos a glória dele como a do unigênito do Pai. Então, Jesus nunca afirmou ser o Deus Pai. E você encontra esses argumentos também por boca dos próprios discípulos. Os próprios discípulos não afirmam que Jesus é Deus Pai. E a nossa fé está fundamentada nesses ensinamentos desse discípulo. De qual forma nós entendemos as Escrituras? Por meio desses. Então, a nossa fé está fundamentada nisso. Romanos 9,5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos, bendito para sempre. Essa afirma-se aqui que Jesus é Deus, tá? Paulo diz em Filipenses 2,10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Paulo também diz aos 1 Coríntios 15:27, sujeitou tudo aos pés de Jesus, exceto o próprio Pai. Então você vê que a narrativa dos nossos ensinadores, tá? E não importa se o professor Sabino lá, aquele cara que prega lá, mas enche a cara de uísque, de fuma charuto nas lives, não importa o que ele diz. Ele pode ser formado em teologia, em hermenêutica, em conhecer hebraico, mas não obedece a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para mim, não serve como professor, não dá exemplo. Não importa o que esses caras falam. Tenta fala que Jesus não é Deus, fala que não crê no Novo Testamento, xinga nas lives, ofende as pessoas. Então, para mim, cara, é ignorante com as pessoas, acha-se o dono da sabedoria, tem alguma mágoa, algum ressentimento com Deus, que isso aí é problema entre ele e Deus, o Senhor que lhe repreenda.
Então nós vemos que eu tô um pouco me lixando para que porque os outros acham, porque a gente não tem que ficar correndo atrás das pessoas para mostrar a nossa verdade, não. A verdade do evangelho é a verdade, né? Nós assim como qualquer religião crê nas suas verdades. Então nós afirmamos essa ser a nossa verdade. E nós cremos que ela é a verdade verdadeira, tá? Assim como outros de outras religiões. Então eu não preciso correr atrás dos outros. Quem precisa do Espírito Santo são eles. Quem precisa do Consolador são eles. Quem precisa ser guiado na verdade são eles. Se não crerem em Jesus, morrerão nos seus pecados, morrerão nas depressões da vida, no que for. Muitas coisas que Deus às vezes quer ajudar o ser humano e acaba o ser humano se encalacrando tanto em outras questões e desprezando Deus que depois parece que ele está entregue à própria sorte. Ele não consegue, né, mais encontrar Deus, que ele já se frustrou tanto, já se cercou tanto de problemas, já testemunhou tanto contra Deus que hoje em dia para ele dar um testemunho de que teve alguma coisa de Deus na vida dele, ele vai se acanhar, tá? Então tem gente que tem raiva de Deus e eu não quero entrar nessa briga, tá? João 5,23, já a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Hebreus 1,3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Apocalipse 3,21, Jesus diz, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tá? Então, Filipenses 3,20, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar em si todas as coisas. Vocês acham que pessoas de outras religiões, né, estão ligando para os argumentos contrários à sua fé? Porque eu tenho certeza que um cara que é cristão, ele não tem mais como dizer que não conheceu Jesus Cristo, a não ser que ele nunca tenha conhecido de fato, a não ser que ele viveu um engano. Ele não tem como afirmar que ele não conheceu Jesus Cristo. Ele pode afirmar que se convenceu daquilo. Porque um dia que você é cristão, que você conheceu, né, não conheceu de ver, mas você, as palavras de Deus falam com você nos momentos de sua vida. Então você sabe que tão certo como o vento que não se vê existe, é certo que Deus existe. Então não tem como você amanhã depois estar afirmando, não, isso tudo era mentira, como alguns ateus que se dizem que foram cristãos dizem, né, que afirmam, não, eu comecei a estudar melhor, eu cresci no conhecimento e agora eu vi que tudo aquilo era uma mentira. Isso é balela, nunca foram cristão de verdade. Não importa o que diga, porque se eu conheço você hoje, daqui a 10 anos eu vou afirmar que nunca te vi. Então, ou eu não te vi, ou eu te vi e estou sendo hipócrita. É mais fácil nunca ter te visto do que afirmar uma mentira. Apocalipse 21, 3-4, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Lembrando que lá no céu, né, quem tomou o livro das mãos do ancião de dias em Apocalipse 5, 7, né, foi o próprio Jesus Cristo. Então, ele era digno de abrir o selo, né? Então, você vê que Jesus está lá, Deus está lá, seres independentes, né? Uma outra declaração em 1 Coríntios 11, 3, Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você vê declarações, né? O Espírito Santo que o Pai vos enviará em meu nome, João 14. João 5,23, a fim de que todos honrem o Filho exatamente como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, né? Hebreus 1,3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando, já falei essa aqui, sustentando tudo com o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Lembrando que quando havia um homem enfermo, né, paralítico, Jesus perguntou,
Jesus diz assim: seus pecados estão perdoados, não temas, seus pecados estão perdoados. E os fariseus disseram: blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque no Salmo 103 diz que só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus se identifica como filho do homem. Ele diz assim: para que saibas que o filho do homem, né, aquilo que ele sempre falou para os fariseus, né, para todo mundo, para que saibas que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados seus pecados? Ou levanta e toma o seu leito e anda? Para que saibas que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta, toma o seu leito e anda. Ou seja, ele fez um milagre para comprovar a deidade dele, tá? Do que ele tinha autoridade para fazer o que ele estava falando, que não era blasfêmia. Ele, como disse Jesus, o filho do homem é senhor até do sábado. Quando os discípulos colhiam espigas, né? Jesus mostra a hipocrisia deles também, do povo que catava, que dava de beber água pro boi, faziam tudo as coisas boas no dia de sábado. Ele fala: o filho do homem é senhor até do sábado. Se ele é senhor, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser que os discípulos catem milho, eles catam. Deus não está sujeito às leis dele próprio. Ele pode, para o bem da humanidade, ajudar. Como aconteceu com Davi, que comeu os pães da proposição, que não era lícito comer. Então, tipo assim, eles iam morrer de fome? Deus castigou eles? Não. Para o bem do homem. Todas as coisas são feitas para o bem do homem. Não para ser chegado a se levar ao extremo das coisas, né? Outra questão que eu sempre falo, eu falo assim, cara, você consegue ver maldade em Jesus? Tem gente que já viu pecado em Jesus, maldade em Jesus, né? Pelo fato de Jesus ter lá no templo espalhado as coisas lá no templo, aquilo era um cumprimento de uma profecia, né? O zelo da casa de seu pai lhe consumiria o ventre. Ele é o dono daquilo ali, tá? Estavam fazendo comércio dentro da casa dele. Eu queria ver se fosse feito dentro da sua casa, se você ia gostar. Dentro da sua casa tivesse sendo feito uma mentira ali. E ali, Jesus cumpre uma profecia, mas ele, né? Jesus não tem. Você não vê maldade em Jesus, você vê bondade. E tem gente que consegue ver maldade em Deus e não consegue ver em Jesus. Aí 1 João 5 ao 10 diz assim: Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Então, tipo assim, como é que ele vai ser luz e trevas? Deus é luz, Deus é amor, um amor extraordinário. Não existe dele treva nenhuma. O momento que existisse treva em Deus, ele perderia a batalha. A luz perderia a batalha para as trevas. Ele não pode ser subjugado pelo mal, porque ele está acima de tudo isso, né? Hebreus 3:3, Jesus é maior do que Moisés. Ele diz: aqui está quem é maior do que Moisés, é maior do que a lei, maior do que tudo. João 1, do 1 ao 4. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, né? Aqui é correlacionado ao verbo, né? Que se fez carne. Tem aquela declaração de Hebreus 1:8, ó Deus, o teu trono, acerca do Filho diz, ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, né? Em João 8:28, Jesus afirma ser o eu sou, e muita gente que questiona que não é, que ele não está declarando sua deidade aqui, em João 8:28, João 8:58, ali a declaração é citada lá em Êxodo 3:13. Primeira palavra eu sou, quem pronunciaria essa palavra? Quem teria coragem de pronunciar? Quando Jesus diz isso, ele é acusado de blasfêmia, pegam em pedras para matar ele, ou seja, é lógico que se compreende que ele estava dizendo que ele é Deus aqui. Não importa a teologia que se pense, a atitude daquele povo, quando Jesus disse isso, né? Eu sou, a atitude dele demonstra que eles acreditavam que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. Seria uma blasfêmia se ele não fosse Deus, né? Se ele não fosse Deus Filho. Jesus perdoou os pecados, Marcos 2, 5, 7. Só Deus poderia perdoar, então, Salmo 103, ele tem autoridade também, ele é Deus, entendeu? Jesus disse que viu Satanás cair como um relâmpago também. Está lá no Novo Testamento, não lembro qual é a passagem. 2 Coríntios 5,16, embora Jesus fosse homem, não o conhecemos mais assim. O discípulo disse, quem é esse que até o mar lhe obedece?
tá? Os discípulos testemunharam a autoridade de Jesus sobre o mar. Eu e o Pai somos um, João 10, versículo 10 ao 33. São um porque tem a mesma essência, tem o mesmo tempo, né? São eternos, são alfa e ômega, os dois. Não tem nenhuma passagem bíblica que você vê a criação de Jesus, não existe. Jesus não é um ser criado, né? Jesus é a única salvação, João 5:24, João 14:23. Outra declaração, 1 Coríntios 8:6, que mostra que o Pai é um e Jesus é outro, apesar da mesma essência, 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, existe um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo escreve essa carta aos Coríntios, o mesmo Paulo que diz em Romanos 9:5 que Jesus é Deus. Tá? Então você percebe as três narrativas de Paulo. Uma, que ele mostra que há um Pai e há um Senhor que é Filho. Duas, mostra que Jesus é Deus. Três, mostra que Deus sujeitou todas as coisas ao pé de Jesus, exceto ele. Então você vê narrativas que mostram que Jesus e Deus são dois seres distintos com a mesma essência. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, 9 ao 10. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Ou seja, há três que testemunham, né? O Espírito, a água e o sangue. 1 João 5, versículos 7 e 8. A figura do Espírito Santo, ela está atuante, tá? Porque se entende a Trindade, porque a personalidade do Espírito Santo, ela é atuante. Ele é um consolador, como a Bíblia sempre afirma. Ele é um outro consolador, ele atua intercedendo pelas nossas fraquezas, ele atua somente no cristão, mas que há a possibilidade de qualquer pessoa que aceita Jesus tenha esse espírito ajudador, né? Então, nós vemos tudo isso aqui. Para nós, porém, é um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8:6. Entendeu? O Pai envia o Espírito Santo em nome de Jesus para nos fazer lembrar. João 14:26. João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus pôs o Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir, né? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então são declarações que teologicamente já são confirmadas dessa maneira, né? Então todas essas palavras são uma forma de liberar poder, né? De uma forma também de educar o cristão acerca de confirmar a sua fé e não perder muito tempo. Acho que a gente tem que começar a ignorar esse negócio de Deus existe, então me prove. Cara, se nem Deus quis se mostrar para essa pessoa, não sou eu que vou querer. Então, tipo assim, se ela tá... Deus existe, me prove. Será que quer mesmo que a gente prove? Será que tem como a gente provar? Será que não está no momento ainda que não é o momento certo para que ele entenda a palavra? Será que quando ele entender ele vai aceitar ou vai rejeitar? Porque quando você passa a vida toda fazendo coisas contra Deus, será que você vai ter a coragem depois de um dia conhecer a Deus, de afirmar que ele existe, depois de ter todos os seus seguidores na internet, de ter ganho muito dinheiro, né? Como teólogos na internet, o próprio professor Sabino aí tem um canal monetizado, né? Que ele viu uma oportunidade. Os ateus adoram quem nos ataca. Então, pegar dinheiro do ateu é muito fácil. Eles adoram. Então, o cara viu uma oportunidade,
está atuando materialmente nessa oportunidade, tá? E com tudo isso, os mestres desses caras são fumadores de charuto, são, como ele mesmo afirmou já mostrou na live, bebedores, né? Eu vou ouvir a palavra de pessoas que nem são santas, eu vou ouvir falar de Deus, pessoas que não têm nem pureza no falar, pessoas que são ignorantes, pessoas que são agressivas, pessoas que daqui a pouco cometem até uma coisa terrível, porque começa dessa forma. Depois a gente não sabe onde vai parar. Só Deus sabe se isso que eu estou falando é profético. As pessoas começam assim, com essas revoltas, daqui a pouco elas perdem o sentido. Então, tipo assim, aí nessas horas as pessoas falam assim, aí começou o cristão a ameaçar. Mas não é uma ameaça, não. Não é ameaça. É que realmente, de fato, o ser humano é assim, cara. Ele vai deixando o coração dele ser dominado por avareza, por outras coisas. E a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, muitos se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores, com coisas nocivas e perniciosas, como diz a Bíblia. Ou seja, coisas terríveis acontecem com quem se apaixona pelo dinheiro em detrimento de Deus. Isso daqui também é mais para aquele cara que realmente foi cristão de verdade, que não é o caso aí, que eu não acredito que o Sabino foi, que começa a achar com o Balaão que pode enganar a Deus, que é materialista, é um profeta de Deus, mas é materialista, aí começa a perder a essência de Deus. A gente vê a história de Sansão, como é que foi, né? Começou a se perder, como é que terminou, né? Terrivelmente. Não era o destino que Deus queria para a vida dele, né? Não era o destino não era aquele. É lógico que ele é um caso à parte, que foi usado em força, né? Foi um juiz da terra. Mas são várias histórias que, tipo assim, as pessoas pensam, não foi a vontade de Deus que Davi tivesse tido filho com Betseba, mesmo que nasceu Salomão no segundo filho? Não era o plano de Deus dessa forma. Deus não precisa de criar um plano maquiavélico para poder cumprir a sua palavra, não. Mas acontece essas coisas. A questão é que Deus tem forma de contornar isso, de, tipo assim, modificar para que isso não... Já foi feita a besteira, então ele tem uma forma de mudar essa situação e de uma melhor forma possível, porque ele conhece o futuro, nos dá uma direção melhor, né? Ele não mantém a sua ira para sempre, tá? E a gente está falando de um ser que conhece todas as narrativas de vida, todas as direções que uma vida poderia seguir, tá? Todas as direções, todo o futuro. Uns ele decide permitir, que chega até um ponto por razões dele, que são cálculos matemáticos que ele entende, que a gente não entende, e outras não. Outros caminhos não.